Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos sobre a importância da nutrição para o controle do diabetes, do nosso programa aí de educação em diabetes. Meu nome é Juliana, sou nutricionista e vamos conversar um pouquinho aqui com a Micaela também. Olá, Micaela. Olá, Juliana. Então, dando continuidade aos vídeos em relação à nutrição e o controle da diabetes, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medidas caseiras e as porções. O que você Isso tem que aí. falar sobre isso, Juliana? Então, ó, às vezes o paciente fica sem saber, né, como que ele vai porcionar ali, dando até continuidade realmente aos vídeos anteriores, qual que seria, né, a medida exata, a porção exata que ele deve consumir de acordo com o plano alimentar. Então, fica essa dúvida, né, como devo fazer as minhas porções? Será que eu conheço as medidas caseiras? Quais seriam essas medidas caseiras mais usadas, né, Micaela? Sim. Então, um exemplo, antes de começar a falar um pouquinho sobre medida caseira e porções, acho que o primeiro passo é a gente entender, saber ler um plano alimentar. Então, a gente pegou um exemplo aqui de uma refeição, de um plano alimentar, e aí a gente usa, normalmente, quando o nutricionista ele coloca o plano, ele coloca o alimento e as medidas utilizadas que ele vai querer que você faça uso para melhor controle da sua glicemia ou para melhor nutrição, aquelas quantidades necessárias para você específico. Então, quando o nutricionista fala, eu estou te ofertando 3 colheres de sopa ou 1 colher de servir, que equivalem a 60 gramas. Então, quando ele fala isso, o que seria essa colher de sopa? Eu acho que nesse primeiro momento, a gente também tem que conhecer quais são os utensílios utilizados. Então, quando ele fala colher de sopa, é aquela colher de sopa comum que a gente tem em casa, ou aquela colher de servir, ou a concha, ou um pegador, e aí dá um exemplo do que a gente utiliza normalmente. Porém, essas colheres, elas têm cada um tem uma quantidade, tem um modelo diferente, uma colher maior, uma colher menor, uma colher de sopa um pouco mais fundinha. Então, para a gente ter uma noção exata, ela coloca a gramatura. Então, como nesse primeiro momento seria interessante a pesagem do alimento para você conhecer melhor essas quantidades utilizadas. Não é isso, Juliana? Exatamente, às vezes o paciente fica realmente ali naquela dúvida, né, se o que ele está colocando é a quantidade exata do que foi calculado, que foi estipulado, e a balança ela vai vir como uma grande aliada para ter mais precisão mesmo nessas quantidades, né, Micaela? Exatamente. Então, utilizando a balança, você vai ter aquela quantidade exata do que o nutricionista colocou, calculou, e também você vai visualizar aquela quantidade de porção que está sendo oferecido, né? Ofertado, né, Juliana? Isso aí. E aí, ó, a gente traz, né, opções também de porções, o grupo do arroz, que é, né, do grupo dos carboidratos aí, que vai ter um maior impacto na glicose, para exemplificar realmente o que seria uma colher de sopa aí de arroz integral, o que seria uma colher de sopa do inhame, e que essas medidas são diferentes, a gramatura de cada alimento vai ser diferente. Então, para a gente ter uma noção realmente do que seria essa porção da colher de sopa, né, de cada alimento. A gente tem outros exemplos também de outros vegetais, né, da batata inglesa, da baroa, do milho, para ter realmente aí o conhecimento, né, essa noção do que seria essa quantidade dessa porção, né? Exatamente, que a gente dando continuidade do mesmo grupo, que seria esse grupo do arroz. E um outro exemplo que a gente pode utilizar, então, só para exemplificar melhor, a gente colocou também a porção da proteína. O que, quando o nutricionista fala, é uma palma da mão, que equivale a 100 gramas, aí está a quantidade certa e o tamanho exato. E a quantidade exata também da proteína, né? Da proteína do boi ali, né? Da carne bovina, que seria a carne moída, e a quantidade exata que equivale a 1 colher de sopa. Então, se o nutricionista falar, utilizar 3 colheres de sopa ou 4, é só você
dobrar, triplicar ou quadruplicar essa quantidade utilizada. Uma outra fonte proteica também que a gente utiliza seria o feijão. Então, uma colher de sopa equivale mais ou menos a 17 gramas. Os outros vegetais ali, os vegetais da salada, né, os vegetais do grupo A e do grupo B, né, a gente não exemplifica porque ela não tem tanto peso quanto o utilizado ali do grupo do arroz. Não é isso, Juliana? Isso mesmo. Então, a gente falou um pouquinho hoje, né, sobre essas medidas caseiras, a importância aí dessas porções, dessas quantidades, né, de pesar realmente o alimento, de ter esse conhecimento sobre essas medidas mais usuais aí, né, das colheres. E a gente deixa para vocês mais 2 sites aqui para poderem aprofundar realmente o conhecimento. Um é o manual de contagem de carboidrato que está no site da Sociedade Brasileira, e outro também, né, contendo lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre um manual fotográfico, para vocês terem noção aí de cada alimento. Ok? Esperamos que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.